Olá pessoal, boa tarde. E aí, como é que estão meus alunos? Todo mundo bem? Espero que sim. Hoje nós iniciaremos um assunto novo, certo? Vamos para o nosso módulo 2, tá? Capítulo 1 do módulo 2. Vamos falar um pouco sobre o mundo depois da Primeira Guerra Mundial. Olha, desde logo nós precisamos entender uma coisa. Nada continua o mesmo após uma guerra. Concordam comigo? Se nós levarmos em consideração essa situação que estamos enfrentando por conta do Covid-19, que muitos já consideram como uma terceira guerra mundial, nós saberemos que após tudo isso, nada será como antes. Não será como antes, principalmente pela morte de muitas pessoas. Lamentavelmente, tem muita gente morrendo, minha gente, Tem muita gente morrendo por conta do coronavírus. A situação, na verdade, é muito triste. Por isso que se equipara a uma guerra mundial, porque o número de pessoas que estão sendo vítimas fatais, eu falo, é enorme. Então, seguindo aqui, o mundo após a Primeira Guerra Mundial, nós precisamos entender que muita coisa mudou. Tem ganhos, quase... eu nunca considero, na verdade, que é um ganho dizer que você sai de uma guerra e você ganhou alguma coisa, sabendo que outros perdem muito. Mas, por um contexto de estudo, tem países que saem vitoriosos e outros países, é claro, saem totalmente devastados, totalmente destruídos por conta de uma guerra. Então, a situação mundial da Europa e dos Estados Unidos. Depois da Primeira Guerra, a Europa ela vai encontrar-se em uma difícil situação, na verdade. Muitas cidades haviam sido completamente destruídas e devastadas pela guerra, principalmente áreas que eram consideradas de grande produção agrícola, estavam totalmente destruídas. Então a guerra cria muito isso, uma devastação em massa. O que é uma devastação em massa? Uma devastação muito grande. Os Estados Unidos, em contrapartida, eles saíram de uma guerra com grandes vitórias, tá? E aí eles ganham o status, o título, vamos dizer assim, de a principal potência econômica do planeta, tá? Os Estados Unidos, eles ganham essa prerrogativa diante dos demais países do mundo. Os Estados Unidos ele não foi atingido pelas batalhas, então por isso que não teve prejuízos em reconstruções, em grandes áreas de extinções territoriais e coisas desse tipo. Ao emprestar dinheiro para países europeus reconstruírem os seus territórios, os Estados Unidos tornaram-se importantes credores. O que é credor? É quando eu pego meu dinheiro e empresto a alguém. Eu sou credor e quem pegou dinheiro comigo é meu devedor. Então foi isso que aconteceu com os Estados Unidos. Os Estados Unidos se tornaram credores, começaram a emprestar muito dinheiro a países que estavam totalmente devastados. Sem falar na grande quantidade de produtos exportados para outros países. Por quê? Porque se os outros países haviam sido acometidos por uma guerra, então eles estavam totalmente devastados. São países que não tinham alimentos, muitas vezes água potável e tantos outros quesitos diante da situação de guerra. Então os Estados Unidos, como eu disse a vocês, saíram vitoriosos. Por quê? Porque eles entraram no conflito, mas eles não foram atingidos, ou seja, o território dos Estados Unidos não foi atingido. E os ganhos dele é que, primeiro, não foi atingido, então já é algo muito positivo para o país. Participou de uma guerra, mas não teve prejuízo, vamos dizer assim. Começa a se tornar credor de vários outros países, emprestando dinheiro para que esses países se reconstruam.
e começa a faturar também. Por quê? Porque passa a exportar produtos dos Estados Unidos para outros países da Europa que estavam totalmente devastados, certo, gente? Então vocês comecem a acompanhar o estudo do contexto comigo pelo livro de vocês, tá? Porque quando forem surgindo dúvidas, nós iremos sanando todas elas, tá? Como eu disse, pós-guerra, os Estados Unidos passam a se tornar uma grande potência europeia, e aí ele passa a ter, nos próximos anos, grandes fortalecimento da sua indústria, dos seus produtores de carvão, de ferro, o petróleo também, indústrias químicas, indústria elétrica e automobilística. Então, assim, são setores da economia e do comércio que têm um grande impacto na economia de um país. Então, todos esses setores se desenvolveram nos Estados Unidos. Então, são pontos, é claro, muito positivos. Nesse período pós-guerra, em que os Estados Unidos ganham uma ascensão econômica muito grande, nós vamos ter um contexto, vamos dizer assim, um determinado contexto que surgiu lá nos Estados Unidos, que é o chamado Fordismo. O que é Fordismo, querido professor? Durante esse período de crescimento econômico, como eu disse a vocês, grandes indústrias se instalam, há uma grande ascensão, ou seja, um grande crescimento, e principalmente indústrias de automóveis. E começa a surgir empresas de montagem de automóveis, tá? É uma empresa que terá etapas distintas na fabricação e na montagem de automóveis. Isso faz com que os automóveis sejam produzidos de uma forma mais rápida, mais célere, tá? E quem introduziu essa linha de montagem nos Estados Unidos foi Henry Ford. Por isso o nome, o Fordismo. Henry Ford desenvolveu essa primeira linha de montagem em suas fábricas de automóveis, e o trabalho começa a ganhar um perfil diferenciado, auxiliando, ou seja, os trabalhadores começam a auxiliar na produção, na montagem desses automóveis, produzindo em maior rapidez, tanto mais rápido como numa quantidade maior. Porque se eu consigo produzir mais rápido, é lógico que eu vou conseguir produzir numa quantidade mais elevada. Se antes de linha de montagem, dessa nova norma de trabalho chamada de linha de montagem, eu conseguia, digamos, produzir 10 automóveis, agora eu estou produzindo 20, 30, porque a rapidez traz isso, essa nova roupagem para o sistema de automóveis. Como eu disse, quem introduziu essa chamada linha de montagem e deu uma roupagem para o surgimento do Fordismo foi Henry Ford. O que ele fez também? Além de desenvolver essa linha de montagem, ele começou a pagar um salário melhor para os funcionários das montadoras que ele era proprietário. Tanto ele começou a pagar mais, como ele começou a diminuir a jornada de trabalho desses trabalhadores. Ou seja, eu era um funcionário de uma outra indústria de automóveis, e lá eu trabalhava 9 horas por dia e ganhava um salário menor. Então, o Henry Ford vai me contratar, vai me pagar um salário maior e vai diminuir a minha jornada de trabalho de 9 para 8. Então, é lógico que eu vou ter mais vantagem na empresa dele. Então, a maioria das pessoas preferiam, na verdade, trabalhar para ele. Ele melhorando o salário dessas pessoas e diminuindo a jornada de trabalho, além dessas pessoas terem uma condição de vida melhor, vamos dizer assim, essas pessoas se tornavam consumidores dele. Porque se essas pessoas tinham uma condição de vida melhor, elas agora poderiam ter um automóvel, que talvez anteriormente elas não teriam condições de comprar. Então, toda essa conjuntura que vai surgindo traz um crescimento
para a população como um todo. Então, vamos dizer, todo mundo ganha, na verdade, dessa forma. Queridos, nessa época em que os Estados Unidos têm essa mudança nesse contexto econômico e social, as pessoas passam a ter uma qualidade de vida diferente. É como se surgisse uma nova sociedade, porque agora as pessoas estão recebendo melhor, elas estão tendo direito a conseguir... Direito não, elas passam a ter, na verdade, condições de adquirir automóveis, como eu disse a vocês. O automóvel passa a ser um objeto, um bem, vamos dizer assim, de acesso a muitas pessoas. Essas pessoas também começam a mudar o estilo de vida, a forma de se vestir. Os Estados Unidos passam a ser uma referência de modelo de civilização. A forma como a sociedade dos Estados Unidos vive passa a ser um exemplo, vamos dizer assim. É uma época de prosperidade muito grande que os Estados Unidos enfrentam. E essa prosperidade, ela também leva ao consumismo. Como eu disse a vocês, antes eu não tinha condições de comprar, vamos dizer assim, um automóvel. Aí nessa nova época eu consigo comprar um automóvel, eu consigo me vestir melhor, eu consigo sair, eu consigo frequentar outros locais que até então eu não tinha condição financeira. Então aquela sociedade, eu digo a gente me colocando como exemplo, tá? Consumindo mais, trazendo um novo paradigma, um novo contexto, surgindo inclusive essa sociedade de consumo que nós temos hoje. Essa sociedade que na verdade consome, a gente consome tanto, ainda que a gente não precise, a gente fica comprando coisas, né? Como se fosse uma necessidade errada do ser humano de ficar o tempo todo consumindo, trocando celular, trocando de carro, comprando várias roupas, tentando acompanhar uma tendência de moda que muitas vezes é totalmente desnecessária. Em algumas partes é importante, por quê? Porque quando eu estou consumindo, eu estou procurando ter conforto, né? Eu quero ter minha casa com determinadas coisas para que eu tenha mais conforto. Então há uma certa dualidade entre o consumismo e o conforto. E todos esses contextos começam a surgir lá nos Estados Unidos por conta dessa nova roupagem que a sociedade norte-americana passa a enfrentar após a Primeira Guerra Mundial. Olha, eu não quero que vocês fiquem cansados das minhas aulas. Então, por hoje, eu só quero que vocês comecem a analisar esse novo conteúdo estudado e eu vou encerrar minha aula por aqui, tá? Comecem a acompanhar, fazer a leitura desse novo capítulo direitinho, módulo 2, capítulo 1 do módulo 2, para que a gente comece a estudar. E agora o meu apartamento foi invadido por um gato. Vocês estão ouvindo, ele tá miando. Então eu vou me despedir de vocês e aproveitar para colocar esse gato para fora. Um forte abraço, fiquem com Deus. Tô morrendo de saudades de vocês. Estudem direitinho os conteúdos desse professor que tanto admira e torce pro crescimento intelectual dos meus alunos. Forte abraço, viu?